Tudo bem, gente? Podemos começar? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ionara, eu sou R4 de intensivo. E eu fiquei com esse tema que é insuficiência respiratória aguda. Qual que é o índice, né? O que a gente vai conversar um pouquinho? Eu optei por começar e usar como mote para a gente discutir os conceitos de insuficiência respiratória aguda. A ideia era a hipoxemia silente do COVID. Espero que faça sentido ao longo da aula. A gente vai discutir um pouquinho os sinais e sintomas, alguns conceitos fisiológicos, algumas etiologias, o gradiente alveolar arterial e vai ter uma conclusãozinha. Então, para começar, por que eu pensei na hipoxemia silente, né? Eu queria mergulhar com vocês, transportar vocês lá para o começo da pandemia, em 2020. Eu me arrisquei a ser preceptora da emergência no comecinho da pandemia. E aí essa foi uma das primeiras monitorizações que a gente teve. Essa pacientinha, ela me marcou muito, inclusive a gente tem a foto dela por isso. Ela chegou de carro, a família achava que ela estava um pouco estranha, um pouco mais hipoativa. Ela saiu do carro, ela estava cianótica, mas conseguindo falar. Ela conseguiu andar até a cadeira de rodas, ela subiu na maca da sala de emergência, e essa foi a monitorização inicial, assim. Ela não tinha nenhum sinal de franco desconforto respiratório, ela estava realmente cianótica, e a gente olhou e falou, meu Deus, a curva está pegando, e o pulso oxímetro está mostrando uma saturação de 12. A primeira coisa que a gente pensou esse pulso oxímetro deve estar errado. A gente colocou ela numa máscara não reinalante, a Paulinha, minha colega de preceptoria da época. E aí a saturação subiu para uns 60, 65. Ela bem calminha, chegava nos 70. Isso é um extremo de uma comissão, porque ela não parecia desconfortável, ela não usava musculatura acessória. E depois a gente começou a ver mais frequentemente, não tão extremo assim, e foi bastante descrito já. O professor Tobin, ele fez um dos primeiros relatos, que é a hipoxemia silente. E o Tobin, ele provocou todo mundo nesse artigozinho, falando que a hipoxemia silente estava bluffing to physicians, que é tipo, consternando, deixando as pessoas consternadas, sem saber por que isso acontece. E aí eu queria usar com vocês esse mote desse paciente, que poderia muito bem ser a pacientinha saturando 12% lá da sala. Ele, nesse artigo, ele descreve uma mini cohort de 10 pacientes que ele atendeu e que, teoricamente, preenchiam os critérios de hipoxemia silente, seja lá o que isso quer dizer. Era um paciente RM, um homem de 74 anos, diagnosticado com Covid, enquanto recebia 15 litros por minuto de oxigênio, por máscara de reservatório, ele tinha uma saturação periférica de 62 e uma gaso arterial com uma PO2 de 36, uma PaCO2 de 34, uma saturação arterial de 69. Ao ser questionado, ele negou consistentemente qualquer dificuldade em respirar, inclusive enquanto bebia, e no exame ele encontrava-se confortável, sem musculatura acessória e não apresentava comorbidades. Então, a minha ideia é usar esse mote para a gente discutir alguns conceitos de insuficiência respiratória. A primeira parte que eu queria discutir com vocês é o pulso oxímetro e sintomas. O quão fidedigno é o pulso oxímetro, né? Será que é o meu primeiro pensamento lá na sala de emergência, bastante confortável, é o oxímetro que está errado? Faz sentido? Alguém tem algum valor? A partir de quanto o pulso oxímetro fica não fidedigno? Isso existe? Não existe? 50? A Lu deu 50. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais, tem alguns trabalhos que tentaram comparar a saturação periférica de oxigênio com a saturação arterial. E aí, realmente, o nosso oxímetro ele é bem fidedigno em valores acima de 70. Quando começa a aparecer uma saturação abaixo de 70, ele passa a ser um pouco menos fidedigno. Geralmente, na maioria das vezes, ele está subestimando. Então, quando o oxímetro mostra 60, geralmente a saturação está em torno de 70, é um 10 acima, tá? Mas não é grandes coisas, assim, a variação não é tão grande assim. Por que isso acontece? Acho que vale a pena a gente entender como é que o oxímetro funciona, que é um dos dados do exame físico mais rápido quando a gente pensa em insuficiência respiratória. Quando a gente pensa em insuficiência respiratória, a gente quer saber o quanto de hemoglobina oxigenada e não oxigenada a gente tem. E é exatamente isso que os sensores do oxímetro vê. O oxímetro tem 2 sensores, e esses sensores, eles emitem 2 tipos de comprimentos de luz, a luz vermelha e a luz infravermelha.
os dois tipos de hemoglobina, elas absorvem esses comprimentos de luz de uma forma diferente. A deoxihemoglobina, ela absorve mais a infravermelha, e a oxihemoglobina absorve mais a vermelha, a luz vermelha. E aí, ele tem um processador, um chipzinho, que usa essa lei, a lei de Lambert-Beer, que diz o seguinte, que a absorbância é proporcional à concentração da substância. Em outras palavras, o quanto de luz uma substância absorve é proporcional ao quanto daquela substância tem no tecido. Então, quanto mais infravermelho for absorvido, vai ter mais deoxihemoglobina. Enfim, o mesmo raciocínio para a oxihemoglobina, certo? E aí, o que acontece? Tem essa fórmula aqui, eu só vou mostrar para vocês, porque tem uma implicação clínica super engraçadinha que eu gostei de aprender, pelo menos. Que é o seguinte, usando aquela lei, alguém criou um score matemático que levava em consideração o quanto era absorvido pelo tecido que pulsava, porque o oxímetro ele precisa aprender o que é a artéria. E o que ele importa é o que está dentro da artéria. O que está no meu dedo, no meu osso, na minha gordura, ele vai absorver luz também, mas eu preciso tentar tirar esse ruído. Então, alguém criou essa fórmula que tentava ver o quanto que a artéria absorvia sobre quantos outros tecidos que não importa, da luz vermelha, e a mesma coisa para a infravermelha. E aí, criou-se umas relações. Se essa fórmula desse em torno de 0,4, a saturação era 100%. 1 era 85%, e assim por diante. Só que para fazer isso, eles usaram voluntários. E aí que começa o primeiro detalhe. As marcas do oxímetro usaram alguns voluntários, homens, brancos, e não parecia muito ético levar o paciente para uma hipoxemia de 0%, de 20%, de 30%, de 40%. Então, os voluntários, eles eram submetidos a contexto de hipoxemia, de baixo O2, até 80, 85. Então, até 80, 85, foi bem validado, é bem fidedigno. A partir desses valores, foi meio que uma extrapolação matemática, então começa a ficar menos fidedigno. E por que eu mostrei essa formulinha para vocês? Porque tem um contexto clínico que o oxímetro geralmente pega peças na gente, que é quando a gente tem outras hemoglobinas no sangue. Tanto a meta-hemoglobina como a carboxihemoglobina. Eu atendi recentemente um pacientinho no hospital fora, chegou azul, a gente começou a dar oxigênio para ela, ela continuou azul, e era engraçado que a saturação dela, ela chegou saturando 85%, eu dei oxigênio, chegou numa FI de 100% e ela continuou saturando 85%. E o que ela tinha? Ela tinha uma meta-hemoglobinemia. E por que a meta-hemoglobinemia, os pacientes geralmente, independente da concentração de meta-hemoglobina, o oxímetro mostra esse valor. Aí tá aqui. A meta-hemoglobina, a capacidade de ela absorver a luz vermelha e infravermelha é igual. Tanto para infravermelha quanto para vermelha. Então, isso dá uma relação de 1, e a fórmula foi desenvolvida para falar que é 85%. E ninguém validou o oxímetro, e na verdade o oxímetro que a gente tem, ele só foi validado para oxi e deoxihemoglobina. Até tem hoje em dia uns co-oxímetros que lê as outras hemoglobinas, mas o que a gente tem não é. E aí é óbvio que ela deixou de ficar azul quando ela recebeu azul de metileno e ácido ascórbico. Bem, isso é um dos erros que o oxímetro pode levar a gente. Um outro erro que é comum, que está sendo um pouquinho mais descrito agora, é pessoas negras, justamente porque foi validado em pessoas brancas. Então, geralmente, o oxímetro superestima a saturação de pessoas negras. E unha também colorida. Talvez se nos voluntários tivessem mais mulheres, eles teriam percebido isso há mais tempo, que o esmalte atrapalhava. Mas, enfim, então essa é uma ferramenta. E aí, só para acabar nessa questão de oxímetro, eu acho que a gente vai ouvir frequentemente nossos pacientes com ciência respiratória que a gente tem um alvo de saturação. E a gente sempre ouve, na maioria das vezes, aquele alvo de 90 a 92 de saturação. A gente seguia por esse alvo para desmamar FiO2 de qualquer dispositivo que a gente dá para os nossos pacientes. E de onde veio, né? Quem disse que 90 a 92 de saturação faz sentido? Um dos primeiros trabalhos que disse que faz sentido foi do professor Tobin. E ele mostrou, numa corte bem grande, esses gráficos aqui, ó. O que ele mostrou? Saturações altas, 94%, 95%, a mediana dos pacientes ficava com uma PaO2 bastante alta. Uma PaO2 em torno de 70, 80, até mais alta do que isso. Em torno de 92, a mediana já caía,
mas ainda a maioria dos pacientes ficava aqui numa PO2 alta. E em torno de 90%, a mediana ficava em torno dos 60 milímetros de mercúrio. A gente vai falar mais, guardem aí, porque essa PO2 de 60, de onde isso vem. Mas a ideia era que é suficientemente bom que o meu paciente tenha uma PO2 de 60. Então, se eu achar um valor no oxímetro que a maioria dos pacientes está com uma PO2 de 60, isso é bom. E eu evito do meu paciente fazer hiperóxia e eu consigo desmamar a minha FI, tá bom? Então, veio daí esse alvo de saturação. Eu falei que o oxímetro tem vários problemas, mas tem vários trabalhos do oxímetro que nos autoriza a não ficar coletando gás arterial frequentemente nos nossos pacientes. Esse aqui é um do grupo do ARDSNet, que mostrou que a correlação entre saturação e FiO2 é muito semelhante da PF. Inclusive, na verdade, principalmente quando a PF é menor do que 200. Então, eu poderia tanto prognosticar quanto pensar em condutas, né, prona, bloqueio, baseado na SFO2 e não na PF. Beleza? Então, isso era só uns curiosidades sobre o oxímetro. E aí, vamos falar da outra parte. Ele negava consistentemente qualquer dificuldade em respirar. O que é dispneia, né? Por que alguém com ciência respiratória tem dispneia ou não tem dispneia? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que dispneia é um sintoma subjetivo. E realmente, a gente precisa perguntar para o paciente. Isso fica muito claro nos paliativos, né? Às vezes a gente tem certeza que a pessoa está com falta de ar, você pergunta e não tem, e vice-versa. Mas a gente tem algumas ideias fisiológicas do porquê que alguém tem ou não tem dispneia. E talvez a gente possa tentar entender por que existe essa entidade da hipoxemia silente. Uma delas é que, frequentemente, os pacientes que têm queixa de dispneia, eles têm fome de ar, e isso está muito associado com precisar de um volume minuto alto. A PaO2, ela não é um bom gatilho de volume minuto. A gente tem uma leniência bastante grande aqui. Minha PaO2 pode ir caindo, caindo, caindo. E só quando eu chego em torno de 60 que eu começo a aumentar meu volume minuto. E, na verdade, o professor Tobin também coloca alguns gráficos mostrando que isso varia muito com a idade, com o sexo. Pessoas mais idosas tendem a ter um gatilho muito mais baixo. Vai subir o volume minuto lá para 55, 40, para realmente começar a ter esse comportamento meio hiperbólico aqui. Isso já não é verdade quando a gente fala de CO2. Quando o nosso CO2 começa a subir, tudo que está envolvido com volume minuto, com drive respiratório, começa a aumentar também. E aqui é bem antes, ó, já em faixas meio de normalidade, próximo a 45, em torno dos 42, eu já começo a subir a minha frequência respiratória, meu volume corrente dispara, e com isso minha ventilação alveolar aumenta muito. Então, talvez, lembra aquelas gases iniciais que eu mostrei para vocês? Os pacientes, pelo menos da coorte pequenina, professor Tobin, eles estavam muito hipoxêmicos, mas tinham CO2 normal. Então, talvez isso esteja contribuindo para a sensação de sem falta de ar. Mas é muito talvez. Para a dispneia, sensação de falta de ar é uma coisa muito complexa. O que faz com que alguém tenha queixa de falta de ar envolve uma série de receptores, que vão desde o nível central até questões periféricas relacionadas ao próprio pulmão e ao uso da nossa musculatura. Então, pensar em dispneia, a gente viu isso muito também. Controlar drive respiratório com sedação, com bloqueador, seja lá o que for, é muito difícil pensar em algo que realmente vai funcionar quando eu tenho essa gama de artifícios que pode levar à falta de ar. Uma coisa muito próxima de dispneia, mas que não é dispneia, é desconforto respiratório. O paciente pode falar que está com desconforto respiratório, mas geralmente quando a gente usa o termo, o paciente fulano de tal está com desconforto respiratório, é mais uma questão de sinal e não de sintoma. Eu estou vendo ele com desconforto respiratório. E o que é isso, né? Teoricamente, ver alguém com desconforto respiratório é ver sinais de trabalho respiratório aumentado. Aí, o que é trabalho respiratório aumentado? O que é trabalho respiratório? Trabalho respiratório é tudo aquilo que nos permite sair de um estado pulmonar que eu tenho um volume bem pequeno e consigo expandir o meu pulmão e aumentar o meu volume. Para fazer isso, o meu pulmão ele vai receber a ação de uma força do meu diafragma, força da minha musculatura acessória. E isso aqui, alguém olhou para isso, não sabe-se lá Deus por quê, mas lembrou disso. Lá da física do colegial, que para eu transportar essa caixinha dessa situação 1 para a situação 2, eu tenho que submeter essa caixinha a uma força. E aí, isso aqui existe uma grandeza na física que chama trabalho.
que é, quando eu multiplico essa força por essa distância, eu calculo um trabalho. Ninguém fica à beira-leito calculando a força e quanto de volume entra ou não entra no pulmão, mas a gente tem, e aqui de novo o professor Toube, ele tem esse texto que fala por que a fisiologia é crítica para a medicina. E ele olha e fala o que é trabalho respiratório. É você observar a presença de essa força está aumentada. Está aumentada como? Eu estou usando esternocleido, a minha tireoide está fazendo uma excursão aumentada, eu tenho retração de fúrculo, retração de esternocleido, de intercostal. Então, geralmente, quando a gente usa o termo paciente está com trabalho respiratório aumentado, é porque eu estou observando esses sinais no exame físico. Nesse artigo, o professor Tobin, ele fala que a nossa principal razão para entubar alguém, para instituir ventilação mecânica, deveria ser quando a gente percebe que o paciente está com sinais de esforço de trabalho respiratório aumentado. Beleza? Aí, o último adendo é como que essa fórmula aqui vira volume, vira pulmão. Aí é só brincar com a física mesmo. Uma outra forma de escrever força é escrever pressão sobre área. Então, se a gente vai na fórmula do trabalho que eu acabei de mostrar para vocês, e eu coloco força aqui, trabalho vira pressão vezes área vezes deslocamento, volume. E quando a gente fala de pulmão, a gente fala de volume, enfim. Matematicamente, quando eu entubo alguém, aí sim eu não preciso mais ficar olhando o exame físico. Na verdade, poderia também calcular o UB, que é o work of breathing, e aí tem essa integral aqui, desculpa, estou falando todos esses termos, mas que é pressão vezes volume daria o UB, porque é a área do gráfico. Beleza? Só um adendo. E indo um pouquinho para frente, sobre conceitos fisiológicos, né? De tudo isso que eu estou falando. Então, aquele nosso paciente, ele tinha uma saturação periférica de 60%, ele estava hipoxêmico, mas não necessariamente hipóxico. Isso aqui é um conceito, um detalhe, que talvez se a gente trocar os termos na prática não mude muito, mas ele traz alguns insights interessantes. Se você for ler no livro, hipoxemia é quando a minha PaO2, a pressão parcial de oxigênio na artéria, está baixa. Hipóxia é quando a pressão parcial de oxigênio no tecido, na célula, está baixa. E por que isso interessa? Isso interessa porque faz a gente pensar em situações como essa. Isso aqui são escaladores do Monte Everest, pessoas que sobem o Monte Everest. E o New England resolveu coletar gaso desses pacientes não, desses escaladores. Talvez fossem pacientes psiquiátricos, mas isso é outra questão. Ele coletou gaso, e aí uma das gases desses pacientes, desses escaladores, é uma PO2 de 43, tá? Isso é quem chega lá no topo do Monte Everest. E essa pessoa está com uma pressão parcial de oxigênio na artéria de 43, conseguindo escalar um morro, e enfrentando uma série de um esporte de alta performance. Frequentemente, a gente tem uma gaso muito maior do que essa, e o nosso paciente está com muita dispneia, extremamente desconfortável, porque se eu fosse capaz de medir a saturação tecidual do meu paciente, ele provavelmente estaria hipóxico. Então, quando a gente fala em hipóxia, a gente não está pensando só na minha capacidade do pulmão passar oxigênio para o sangue, mas a gente está pensando num contexto todo, beleza? Então, talvez isso nos faça pensar algumas coisas. Só para documentar, essa é uma das gases que assustaria todo mundo, mas é um paciente conversando, falando, sendo lá no Monte Everest. Uma PO2 de 24, com uma PaCO2 de 13, saturando 54%, certo? Os próprios autores, Os autores também são psiquiatras. E aí, a primeira coisa que você olha para essa gase, você fala assim, caramba, como assim, né? Por que o oxigênio é tão importante, né? O oxigênio é tão importante porque ele entra lá na metabolização da glicose. Se eu tenho oxigênio, eu consigo produzir um monte de energia. Para mim faz sentido subir um monte de Everest, precisar de muita energia. Então, como é que eles estão conseguindo, com pouco oxigênio, fazer a respiração celular deles? Porque se eles não estiverem fazendo a respiração aeróbia, eles estão fazendo a respiração anaeróbia, e isso aqui não é nada eficiente, e eu acho que com isso aqui ninguém conseguiria subir um monte de Everest. Mais do que isso, quando a gente olha aquela PO2 de 30, 20, a gente pensa assim, não é possível, deve ter um monte de célula hipóxica, anóxica, um monte de mecanismo celular de morte celular. Por que isso não está acontecendo? E aí, o conceito da hipóxia e hipoxemia serem diferentes faz sentido.
Porque para chegar ao oxigênio na célula, eu não preciso, não é só o quanto passa do pulmão por sangue. É o quanto isso está acoplado com o meu coração e o quanto está acoplado com a quantidade de hemoglobina que eu tenho. E esses outros fatores, eles não são só coadjuvantes. Eles são capazes de fazer alguém subir o Monte Everest com uma PO2 de 20, certo? E isso eu vou mostrar aqui para frente para vocês. Como que eles são capazes de fazer isso? Primeira coisa, não importa só a PO2, importa o quanto de oxigênio eu tenho no meu sangue. Então, importa o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, ele é uma razão tanto do oxigênio dissolvido no plasma, quanto do oxigênio ligado à hemoglobina. E aí, a parte do plasma é praticamente irrisória. Ela é multiplicada, a pressão parcial é multiplicada por esse número aqui, ínfimo. Então, o que importa mesmo é a hemoglobina, quando a gente pensa em conteúdo. Mas não adianta eu ter muito oxigênio no meu sangue, eu preciso que esse sangue chegue na célula. Então, na verdade, o que importa mesmo é a minha capacidade de ofertar oxigênio para o sangue. E isso é o meu débito cardíaco vezes o conteúdo de O2. Aí tem essa tabela do NUM, eu vou falar item por item dela, né, e vamos discutir, brincadeira. Eu só queria que vocês vissem aqui em cima o título dessa tabela do NUM. O título é o seguinte, o NUM começou a fazer brincadeiras fisiológicas de quanto seria a menor nível de oxigênio arterial compatível com uma pressão parcial venosa cerebral de 20 em várias condições. O que ele quer dizer? Quanto que é o menor PO2 que o pulmão do meu paciente tem que ser capaz de jogar para o sangue para que o cérebro dele funcione? Uma PO2 venosa cerebral de 20 é meio que a PO2 crítica do cérebro, tá bom? E ele começou a brincar. Se eu abaixar a minha saturação e subir meu débito cardíaco, até quando que eu posso chegar? Isso aqui, gente, eu tirei dessa tabela, tá? Eu resumi nessas 4 coisinhas aqui para poder explicar, ou tentar pensar junto com vocês como é que as pessoas sobem o Monte Everest. Existe um termo que é a climatização da montanha. Então, teoricamente, se qualquer um de nós pegasse um helicóptero e fosse deixado lá em cima do Monte Everest, provavelmente a gente teria um edema cerebral, falta de ar, e iria convulsionar e morrer. Mas se a gente vai treinando a subir o morro todo dia, desce, sobe o morro, mora numa área mais alta, o que vai acontecer? O que ele mostrou aqui? Se eu aumento meu débito cardíaco, que aqui eu aumento em torno de 2 vezes meu débito cardíaco, considerando um débito cardíaco de repouso de alguém jovem, rígido, atleta, se ele é capaz de aumentar o débito cardíaco dele em 2 a 3 vezes, é suficiente que eu tenha uma PO2 de 27, uma saturação de 50, para ter uma pressão venosa de 20, ou seja, para o meu cérebro funcionar. A tabelinha do NUM. Se eu sou capaz de aumentar o meu HB, o meu conteúdo arterial de oxigênio, pegar minha HB e subir ela para 17, 18, é suficiente ter uma PO2 de 32, uma saturação de 61 para o meu cérebro funcionar. E a climatização da montanha nada mais é do que uma associação desses 2 fatores aqui. Aumento tanto no débito cardíaco, quanto, geralmente, os atletas e as pessoas que moram em alta altitude têm uma poliglobulia. E aí, esse é um diagrama, eu não vou lembrar o nome, que mostra pra gente exatamente isso. A gente levar oxigênio para células é uma integração desses 3 grandes sistemas. Aqui tem músculo, mas poderia ser o cérebro que eu tô falando. E elas são engrenagens que uma é capaz de compensar a outra em situações fisiológicas, em situações de estresse. Se isso aqui começa a parar de funcionar, isso aqui começa a aumentar e tentar levar de um para o outro mais rápido. Enfim, então essa é a primeira questão de insuficiência respiratória, né? Às vezes, qual engrenagem está comprometida faz diferença. A outra parte que eu quero falar pensando nisso tudo, como que a gente pode integrar isso na prática, colocar isso em questões etiológicas, assim. Principalmente quando a gente sabe que o problema talvez seja o pulmão. Então, primeira coisa, eu voltei na gaso arterial daquele pacientinho lá que o Tobin mostrou, e uma das formas clássicas de analisar essa gaso é dividir ela em 2 tipos de insuficiência respiratória, todo mundo deve ter tido contato na vida, né? É olhar para PO2 e falar, se ela está menor que 60, eu tenho uma insuficiência respiratória tipo 1. Se o meu CO2 que é o problema, eu tenho uma insuficiência respiratória tipo 2. De que me serve isso? Teoricamente, isso me serve para pensar em mecanismos. Insuficiência respiratória tipo 1 está muito associada com mecanismos tipo shunt, efeito shunt e hipoventilação.
Respiratória tipo 2, o principal mecanismo geralmente é a hipoventilação, e eu já chego lá porque a hipoventilação está nos dois. Para eu chegar lá, eu vou precisar falar das zonas de West. Então, voltando. Para o oxigênio chegar no meu sangue e o CO2 sair, eu preciso que tenha contato entre alvéolo e sangue, certo? Só que no meu pulmão normal, sem doença, esse contato entre alvéolo e sangue, ele já é bastante diferente, bastante heterogêneo. Eu tenho áreas do meu pulmão que esse contato se dá melhor e áreas que dá pior. E dependendo da doença, quando que a doença vai acometer esses alvéolos, isso pode exacerbar alguns fenômenos, tá? Então, para a gente falar de Chang, de efeito Chang, a gente precisa lembrar do que é a zona de West. O que acontece no meu pulmão normal, fisiologicamente falando? Os meus ápices, os meus alvéolos dos meus ápices, eles são mais distendidos, basalmente. É muito mais fácil para o ar ficar ali no ápice. E essa distensão do alvéolo, ela geralmente supera a pressão tanto das arteríolas quanto das vênulas. E aí, eu praticamente não tenho muito fluxo sanguíneo. Meu fluxo sanguíneo nos ápices é muito diminuído. E, apesar do meu alvéolo estar grandão, cheio, ele não está ventilando bem. Porque ventilar é aquele negócio de trabalho respiratório, é sair de uma situação assim e expandir. Como o meu alvéolo está muito distendido, ele consegue se movimentar pouco. A ventilação, ela é melhor nas bases. Nas bases, meus alvéolos são mais fechadinhos, porque tem a própria pressão, o peso do pulmão, mas ele expande mais, então ele ventila melhor. E nas bases, o fluxo sanguíneo também é melhor. Então, que nas bases, as duas coisas são melhor. Fluxo sanguíneo é melhor e ventilação é melhor. Nas bases, o sangue chega melhor, por quê? Porque ele não tem que vencer uma coluna hidrostática, ele vai chegar melhor e vai perfundir melhor. No meio do caminho tem todas as combinações possíveis, que as veias estão mais fechadas, mais abertas, e por aí vai. E aí, uma outra forma de falar isso é isso aqui, ó, esse gráfico. Eu estou andando da base para o ápice do pulmão, e aí, tanto o fluxo como a ventilação, elas despencam, certo? Na base, a ventilação é maior, na base, o fluxo é maior. Só que elas despencam e elas se invertem. No ápice, a ventilação é maior do que o fluxo, mas ela é menor do que na base. Fez sentido? Isso tem algumas implicações clínicas, eu vou chegar lá. E aí é o seguinte, quando a gente fala de distúrbio VQ, de VQ baixo, eu estou falando disso aqui, ó. Quando o fluxo é muito maior do que a ventilação, eu tenho um VQ baixo. A ventilação, VQ, ventilação sobre fluxo. Se a ventilação está baixa e o fluxo alto, eu tenho um VQ baixo. Distúrbio VQ costuma acontecer nessas regiões aqui e vão dar alguns fenômenos. Quando o fluxo e a ventilação são igual a 1, elas se encontram, eu teria meio que um estado perfeito, assim, eu ventilo tão bem quanto eu perfundo, certo? E no ápice, eu estou ventilando mais do que perfundindo, não adianta muita coisa eu conseguir jogar ar, mas não passar para o sangue. Só uma curiosidade que eu aprendi nos grupos de e-mail, lendo o professor Leandro, o que isso importa? Como a relação ventilação-perfusão é muito maior no ápice, o bacilo da tuberculose adora a relação ventilação-perfusão de ápice grande. Então, na gente, a TB dá mais no ápice e no morcego dá mais na base, porque ele vive de cabeça para baixo. Então, essa curva do morcego é oposta, beleza? Usem como vocês acharem essa informação. E aí, então, vamos lá. O que é esses efeitos, né? O que é efeito shunt? Shunt verdadeiro é quando a ventilação é zero. Então, vamos pensar nessas duas unidades alveolares aqui. Eu tenho uma unidade alveolar cheia de catarro, ou totalmente colapsada. E o que acontece? Apesar de eu estar respirando, o ar não chega nela. Eu tenho fluxo sanguíneo, mas eu não tenho troca. Então, essa situação é a situação do shunt verdadeiro. O efeito shunt, que em alguns lugares as pessoas aprendem como distúrbio VQ, é uma coisa do meio do caminho, mas eu ainda tenho alguma ventilação. Então, nesse exemplo aqui, eu estou conseguindo ventilar 0,1 litro por minuto, uma ventilação baixíssima, né? E eu estou perfundindo essa unidade alveolar com 1 litro por minuto. Então, lembra, VQ é ventilação sobre perfusão, 0,1 sobre 1 dá 0,1. Dá menor do que 1, tá naquela área do gráfico que não tá alguma coisa ruim tá acontecendo. Então, quando essa relação dá menor do que 1, eu tenho o famoso efeito shunt. E o que isso importa? Teoricamente, quando eu dou oxigênio para o meu paciente, quando ele tá... O principal mecanismo da doença dele é efeito shunt, é só um desacoplamento VQ. Quando eu dou oxigênio,
eu consigo saturar a pressão parcial, a pressão alveolar de oxigênio aqui vai ser tanta, vai entrar tanto oxigênio aqui, que vai começar, apesar da ventilação ser ruim, vai difundir um monte de oxigênio e eu vou saturar melhor. Então, ou seja, quando eu dou oxigênio para esse cara, eu consigo subir a saturação dele. Mas se o principal mecanismo do meu paciente for shunt verdadeiro, não adianta dar oxigênio. Eu posso tentar saturar o máximo que for, a saturação não vai subir. E é o que esse gráfico aqui quer mostrar. Ó, aqui está PO2, aqui está a fração inspirada de oxigênio. À medida que eu vou aumentando a FI, se o meu shunt aumenta, quase nada aumenta na minha PO2, certo? Então é uma coisa a gente pensar em mecanismos. E o que acontece no efeito shunt? Então vamos lá. O efeito shunt é tudo que está aqui abaixo do 1. O oxigênio, quando eu vou piorando a minha relação VQ, eu vou desacoplando, a minha PO2 vai despencar. Mas a minha PaCO2 quase não muda. Então, geralmente, em qualquer etiologia que dá shunt, efeito shunt, eu não tenho problemas na minha PaCO2. Meu clearance de CO2 não muda muita coisa. Tá? Aqui nesse gráfico é só para deixar claro isso. Então, geralmente, os pacientes vão se apresentar com uma gasoconsciência respiratória tipo 1, pelo menos no momento inicial da etiologia deles. O CO2 vai ficar normal. Só porque eu falei um monte de palavra parecida, eu deixei esse resuminho. Todo efeito shunt, uma relação VQ abaixo entre 0 e 1, leva a hipoxemia. Hipoxemia por efeito shunt é reversível com aumento de CO2. Shunt verdadeiro não melhora com a CO2. E shunt não tem muito efeito no clearance de CO2. Beleza? E aí tem um outro conceito que anda juntinho com shunt, que é espaço morto. Espaço morto é quando eu ventilo, mas eu não perfundo, certo? E aí, o que acontece no espaço morto, né? Frequentemente, eu vou ter que aumentar a minha ventilação nessas outras áreas, para aumentar a rapidez com que eu lavo essas outras áreas, para tentar compensar essa falta dessa área de troca aqui, tá? Então, assim, quando eu lembro espaço morto, a única coisa que eu lembro é da traqueinha do ventilador que a gente é doutrinado a nunca usar. A segunda coisa que eu lembro é a aula do Pedro, falando sobre a traqueinha do ventilador, eu aconselho. É uma aula da Medway do YouTube. Mas espaço morto vai um pouquinho além da traqueinha do ventilador. Espaço morto, então, é toda a área que eu ventilo, mas não perfundo. E esquecendo do tubo aqui, isso vai desde a minha traqueia aos ápices. Os ápices são áreas muito mal perfundidas, igual eu mostrei para vocês. Quando eu aumento com outro dispositivo, eu aumento o espaço morto desse paciente. E o que isso aqui implica? Nisso aqui. Espaço morto, aumento de espaço morto implica em hipoventilação. É esquisito, porque eu, pelo menos, pensava, se eu penso em hipoventilação, eu penso em frequência respiratória e volume corrente. Mas, na verdade, existe, dentro da fórmula de ventilação alveolar, espaço morto. Porque o que efetivamente troca é a área que não tem espaço morto. Faz sentido? Espero que faça. Aí, ó, o que acontece? A fração de espaço morto é uma fração que vai fazer com que eu precise ventilar mais. É aquilo que eu mostrei naquela figurinha. Para eu compensar aquela área que morreu, eu vou precisar aumentar minha ventilação para ter o mesmo clearance de CO2. Tá bom? E lá atrás eu falei também que hipoventilação, ou seja, uma ventilação alveolar reduzida, também é uma causa de insuficiência respiratória tipo 1. A PO2 também cai. E o West sempre falou isso pra gente. Quando eu hipoventilo, eu saturo os meus alvéolos de gás carbônico, então fica mais difícil para o oxigênio se difundir. Então, geralmente, a evolução da hipoventilação é hipoxemia. Se eu consigo lavar o CO2, eu consigo melhorar a hipoxemia. Esse aqui é o gráficozinho do West explicando isso, porque eu vou diminuir a pressão parcial de oxigênio. Uma outra forma de dizer isso mais graficamente é isso. À medida que eu reduzo a minha ventilação alveolar, o meu PaCO2 vai subir e eu também vou ficar hipoxêmico, beleza? E aí, por fim, é a última coisa que eu vou falar. Como é que a gente junta tudo isso? Alguém teve uma ideia de tentar juntar esses conceitos fisiológicos com o beira-leito e tentou criar esse conceito que é o gradiente alveolo arterial. Eu usei algumas vezes na minha vida, mais no pronto-socorro. Eu cheguei até para falar com o professor, com o Marcelo. Professor, tem certeza que não tem isso faz diferença? Ele falou, fale sobre. Quem estiver lá para discutir, depois vai falar. Então, eu vou falar a implicação disso no pronto-socorro e o professor Bruno Bezin depois vai falar a implicação disso no UTI. Então, vamos lá. O gradiente alveolar arterial, alguém pensou assim,
Se eu soubesse qual é a pressão alveolar de oxigênio, e soubesse qual é a pressão arterial de oxigênio, o quanto passa de um para o outro, talvez me traga dicas importantes. Saber a pressão arterial de oxigênio é fácil, vou lá e coleto uma gás arterial. Mas descobrir a pressão alveolar de oxigênio não é tão simples assim, certo? Mas vou falar as coisas. Só gravar aqui, gente. Então, gradiente alveolar é essa diferença. O valor normal é 15. Na verdade, assim, eu deveria corrigir para a idade. A gente aqui deve ter um gradiente em torno de 8, 10. E um senhorzinho deve ter um gradiente em torno de 20, 18, tá bom? E tem essa formulazinha aqui, idade sobre 4 mais 4. E aí, então, como é que eu faço para descobrir a pressão alveolar de oxigênio? Existe uma fórmula, essa fórmula aqui já é simplificada. A fórmula mesmo deriva da equação geral dos gases, eu acho. Mas essa fórmula aqui já é simplificada e ela envolve FiO2. Então, no contexto da UTI, se eu quiser calcular a pressão alveolar de oxigênio, se eu souber FiO2, eu coloco aqui. Eu vou precisar, esse 713, ele é da pressão de barométrica, menos a pressão de água, enfim, 713. Eu colocaria nessa fórmula aqui, e eu precisaria saber a pressão arterial de CO2, beleza? Se eu tivesse essa informação e essa informação, eu calculo a pressão alveolar, eu tenho a pressão arterial do oxigênio e eu faço o gradiente. Existe um macetinho, que o pneumo gosta de ensinar, que para calcular o gradiente, em São Paulo, porque já leva em consideração a pressão barométrica em São Paulo, eu poderia usar essa fórmula direto. É 130 menos a PO2 mais PaCO2. Aqui é em ar ambiente, porque não tem FI, tá? Se eu fizer isso dando oxigênio, o significado se perde completamente. Beleza. Então, é isso. Como é que eu uso isso? Vou chegar lá. De uma forma prática, como é que eu poderia tentar bater o olho numa gaso e fosforilar o efeito fisiológico, o mecanismo fisiológico que está levando àquela insuficiência respiratória? Eu olharia na gaso se eu tenho algum distúrbio gasoso, se meu PO2 é um problema, ou se meu PaCO2 é um problema, ou se é os dois. E aí eu calcularia o gradiente se essa gaso foi coletada em área ambiente. Dessa jeito ou daquele outro que eu mostrei, se fosse com FI mais alto. Se o meu gradiente vier alto, provavelmente eu estou diante de uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Se o meu gradiente vier baixo, eu estou diante de uma insuficiência respiratória tipo 2 ou de hipoventilação. Por quê? Por que isso não interessa? A maioria das gases, quando eu bato o olho, tem as duas coisas. O PO2 está baixo, o CO2 está alto. O PO2 está baixo, o CO2 está alto. Então, eu bater naquela definição de insuficiência respiratória tipo 1, tipo 2, fica tudo confuso, parece que tudo é misto. O gradiente me ajuda a separar o que é misto do que não é misto. Então, aqui, eu não tenho alteração nos gases. E o gradiente está normal, provavelmente é a minha gase. Aqui, eu tenho uma PO2 baixa, uma PaCO2 alta, e um gradiente bem alto. Então, provavelmente, o mecanismo predominante aqui é tipo 1. E aí, distúrbio VQ, shunt, efeito shunt, que deve estar predominando nesse paciente. Nesse aqui, o meu gradiente, apesar de ter os dois gases alterados, o meu gradiente é baixo. Então, provavelmente, o mecanismo predominante deve ser de hipoventilação. Aí, onde eu já usei isso na minha vida, que realmente teve diferença na condução do caso. Eu atendi uma pacientinha do PS, no Lapa. Ela era jovem, tinha 25 anos, e a queixa dela era falta de ar. Ao contrário do hipoxêmico silente que eu citei para vocês, ela tinha dispneia e não tinha nenhuma alteração de exame físico, ela tinha frequência respiratória de 30, mas ela saturava 98 e ela tinha um raio-x completamente normal. Aí, primeira etiologia que veio na cabeça, minha, PT, exato. Minha e da interna que estava atendendo ela era realmente ansiedade. Ela tinha acabado de se mudar do Nordeste, ela estava morando sozinha em São Paulo, ela tinha andado de avião, chegado em São Paulo, estava 2 semanas em São Paulo. E a história dela era que ela começou a ter uma dispneia súbita, subindo escada, e estava só piorando, ela estava com muita falta de ar, e era isso. Assim. E só que ela também estava assim, sozinha, ela chorou, e era aquela coisa toda. Beleza. Saturação normal, raio-x normal, o que mais que eu posso fazer? A gente coletou uma gaso arterial dela. E essa foi a gaso. Ela estava com uma PO2 de 62, uma PaCO2 de 42, saturando 94%. Se eu bato o olho, é uma gaso normal, mas não é tão normal assim. Uma PO2 de 62 é meio estranho para uma jovem. Mas se eu fosse no livro, olhar no livro, acima de 60, tá tudo bem, jogamos bola.
Se eu calculei o gradiente dela, deu 26. É muito aumentado para uma jovem de 20 e poucos anos. Aí qual virou a etiologia provável? Virou TEP. Engraçadinho foi que a interna escreveu assim, no cross. Paciente de 25 anos com falta de ar e gradiente alveolar arterial aumentado. Solicito um angiotomo. Foi isso. E era isso. Eu falei, cara, é óbvio que eles vão negar. Vão falar. Mas aceitaram. Ela fez angiotomo. E ela tinha um TEP cavaleira. Ela voltou. 2 horas depois, hipoxêmica, chocou e foi bem feio o negócio. Mas foi isso, assim. A gente ia liberar por PT e o gradiente me ajudou nesse contexto. Me ajudou mesmo, assim. E ela é um extremo oposto. Não tinha sinal de desconforto respiratório, não tinha hipoxemia na saturação, mas tinha uma doença grave que estava gerando um cenário de hipóxia. Ela estava conseguindo compensar, aumentando a ventilação alveolar dela, mas chegou num ponto que ela não conseguiu mais. Ela tinha muito espaço morto, vocês concordam? Apesar de estar com uma frequência respiratória alta, o que chama atenção? O CO2 não lavou. E se ela fosse só ansiedade, se fosse só PT, quando eu hiperventilo, eu faço teste de apneia para poder mergulhar. Por que eu faço aquela hiperventilação inicial? Para lavar CO2, subir minha PaO2 e ter um tempo maior de apneia. Enfim, então, depois na UTI, alguém fala para quem que serve. Para terminar a aula, essa aqui é a foto dos pacientes que ficou na UTI. Ele, COVID, um outro extremo do hipoxêmico silente, ele já não era tão silente assim, a gente resolveu entubar ele. E ele ficava muito hipoxêmico, saturando 80, quando ele tossia, saturava 60. Só que ele conseguia ter uma PO2 crítica cerebral boa o suficiente para jogar PlayStation. Ele ficou bem depois. Esse não era o monitor dele, eu tentava ver o monitor. Mas, enfim, extremos que fazem sentido, assim. É isso que eu tenho para falar para você. Obrigada. Bem, obrigado, Leonara. Muito legal aí a apresentação. Vamos discutir um pouquinho, então, esse respiratório aí. Tem dúvidas? Bom, acho que primeiro ponto, acho que a Leonara foi muito legal, né? Você foi passando aí através do casinho e tal, acho que isso facilita a compreensão. E a ideia era essa mesmo, né? A gente rever o conceito de respiratória, conceitualmente, e vamos ver um pouquinho o que mais que dá para adicionar aí. Bom, eu acho. Vamos primeiro só para a definição conceitual, né? Eu acho que ficou bem claro para vocês que a definição conceitual é arbitrária, não? O que é insuficiência respiratória? Por que é PO2 menor que 60 é o corte? Mas é arbitrário. Vamos só voltar lá eu gosto de gráfico de dispersão que eles mostram bem como incerto as coisas são, né? Então, vou voltar na saturação com esse aqui, ó. Esse aqui eu acho. Qual que você mostrou da SF? É por aqui, né? Aqui. Ó. Eu gosto de gráficos de dispersão porque eles mostram a correlação entre duas variáveis quantitativas contínuas, né? Então, aqui no caso, relação PO2 e FO2, que a gente usa para quê? Para que serve a relação PO2 e FO2? Não. Isso é uma consequência secundária. A relação PO2 e FO2 serve para quê? Está certo, a classificação é uma das situações, mas o que ela quantifica? Sim, mas o que você quer quantificar com isso? Assim, quantificar prática? Hã? O que? Tudo bem, tudo é hipoxemia, a gente está falando de ciência respiratória, mas o que é da hipoxemia? Hã? A troca gasosa ainda é uma resposta genérica. Todos estão certos.
Mas é a gravidade da ciência respiratória, não é? Você quer quantificar a gravidade. Então não é o que define, mas você quer quantificar a gravidade, tá? Então quanto menor for, pior é. E olha que interessante, existe uma correlação positiva, mas essa reta aqui mostra bem claramente que essa correlação não é boa, né? A gente fala que dá para substituir, mas não dá, porque eu posso ter uma SF de 100 com PF de 200. Eu posso ter uma SF de 100 com PF de 25. Então, assim, essa relação, embora a gente utilize bastante, ela está longe de ser ideal, tá? Mas na prática, a gente assume que é ok, porque eu não levo em conta só PO2 e FO2. A gente vai ver assim, tudo que a gente discute em ciência respiratória, hemodinâmica, etc., a gente nunca leva em conta apenas uma variável. Então, se o paciente está saturando 90 com FO2 60, o resto está ok, o lactato não está alto, sei lá, você leva em conta que não está chocado, tal, para você tá bom. Não importa se a PF é 200 ou 100, para você não faz diferença muitas vezes, tá? Mas, por exemplo, para fins de pronar um paciente, o que a gente tem de dado de literatura é baseado em PF. Então, a gente precisa dar gaso, porque senão você vai se confundir. Se você se basear em SF, você vai errar com uma certa frequência, tá? Acho que essa é a primeira coisa. Então, a gente está falando da PF, mas o que eu queria dizer assim, que os cortes são arbitrários, né? Vou pegar aquele que você mostrou do Tobin. Olha que dispersão, como é variável. Você tem voluntário que satura 90 e a PO2 é 82 e satura 90 e a PO2 é 40, né? Será que aqui era uma gasovenosa? Sei lá, pode ser que seja e não viram, mas a gente tem essa correlação não é ideal. Então, a primeira coisa é que os conceitos que a gente tem em terapia intensiva muitos são arbitrários. Alguém falou um dia que era daquele jeito e ficou, tá? O PO2 de 60 tem a ver com aquilo que a Leonara falou, que aparentemente a partir dali é um ponto que você vai ativar o drive respiratório, vai elevar o trabalho respiratório, mas geralmente para isso acontecer tem que estar associado ao aumento do CO2, né? Para ter esse aumento bem claro. Tá? Que até o Tobin e o Gattinoni ficaram brigando na pandemia aí, em editoriais diversos, e isso é um dos argumentos do Tobin era esse. Né? Bom, beleza, então a gente sabe definir. Então, ciência respiratória hipoxêmica, PO2 abaixo de 60, ciência respiratória hipocármica, PCO2 acima de 50. Você perguntou da UTI, o que você acha aí? Qual que seria a situação? Para que serviria isso? Pode ser até mais útil que pensar em gradiente. Tá, vamos chegar ali, vamos chegar no... a relação PF, ela tem uma correlação forte com fração de Shunt, né? Mas eu tenho que lembrar que a relação não é linear em relação a FiO2, né? Vocês lembram disso? Com relação à fração de Shunt. Porque você pode ter, por exemplo, uma PF de 150 com FiO2 de 80 e uma PF de 150 com FiO2 de 40. Então, ela não é absolutamente linear com relação à fração de Shunt, entendeu? E tem um outro fator que a Leonardo não comentou, que eu acho que vale a pena a gente trazer, que eu vou comentar adiante, que ele é um interferente importante nessa relação. É quanto que é a saturação venosa central, a saturação venosa mista é. Aí isso vai ter relação com quanto tem de shunt, porque quanto maior for o shunt, mais a saturação venosa mista vai interferir na minha saturação arterial. Tá? Isso é um outro fator. Aí eu vou comentar outros tipos de ciência respiratória. Mas o que eu queria a gente entender assim, a definição de ciência respiratória é arbitrária. É isso. Do ponto de vista, vamos pensar assim, conceitualmente, o que é ciência respiratória? É um paciente que está tendo uma dificuldade de troca gasosa associado ao aumento do trabalho respiratório. Porque você ter só a PO2 baixa e o paciente não tem nada mais, está andando, só que isso não é insuficiência respiratória. É quem está subindo a montanha lá, isso por definição não é insuficiência respiratória, certo? Então a gente tem que ter as duas coisas, a PO de troca gasosa e um aumento de trabalho respiratório associado, em teoria. Por isso que a hipoxemia silente é uma coisa que incomodava. Né? Bom, e por que é arbitrário? Porque no mesmo paciente você pode ter as duas coisas, né? Então, pensa num exemplo típico de ciência respiratória tipo 2. Vocês conseguem pensar? A ciência respiratória hipercápnica, primariamente hipercápnica, né? Asma,
Puta, não é o melhor exemplo, mas tudo bem, pode ser doença obstrutiva, mas tira as doenças obstrutivas, qual que seria a outra? Guillain-Barré. Então, uma doença neuromuscular, o paciente passa a hipoventilar porque a musculatura respiratória não está trabalhando, certo? O que acontece no Guillain-Barré? Geralmente a gente intuba por quê? Você intuba quando o CO2 está subindo, geralmente? Mas muitas vezes o que acontece antes? Ele satura, mas ele satura por quê? Se for IPK com copuro, o gradiente alveolo-arterial vai ser normal. Mas frequentemente, ou o paciente ele broncoaspira e faz a telectasia, ou ele simplesmente faz a telectasia. Então, é uma insuficiência respiratória mista. Ele faz a telectasia porque ele não tem musculatura para deixar o tórax aberto, então ele faz a insuficiência respiratória mista. Então, as definições são, assim, é importante entender que é tudo misturado desde o começo, tanto de um lado quanto do outro. Na tipo 1, o que acontece? Se eu tiver um comprometimento pulmonar muito grande, eu passo a ter efeito espaço morto, em grande monta, e aí eu também vou ter uma insuficiência respiratória mista. Vai chegar um dado momento que o paciente está hipoxêmico e retendo CO2. Porque ele está hipoventilando, não do ponto de vista de volume minuto, mas que a ventilação alveolar dele está muito baixa porque o espaço morto fisiológico é muito alto. Tá? Então é isso. Então, na prática, as duas podem caminhar para um lado ou para o outro, né? Mas vamos pensar assim, protótipo, insuficiência respiratória tipo 1. O que eu vou esperar? É um paciente que está hipoxêmico, que tem infiltrado pulmonar, o pulmão é branco. Tá? Ou pelo menos, ou uma pneumonia lobar, ele vai ter infiltrado pulmonar, habitualmente. Em que situação eu posso ter insuficiência respiratória tipo 1 com o pulmão normal? A Nara já falou de um, que é o TEP. TEP é uma situação que vai chamar a atenção. E outra situação que você pode ter um raio-x aparentemente normal e o paciente está em insuficiência respiratória tipo 1. Intoxicação. Eu não sei se entra na definição, entra, será? Tá. Eu acho que acaba entrando, né? Porque ele fica realmente pouco tempo. Raramente defeito de difusão causa uma insuficiência respiratória franca, mas assim, tem uma doença que é muito característica, a pneumocistose. Então, pneumonia imunossuprimida, muitas vezes a radiografia não chama atenção, tá? Então, você pode, em imunossuprimidos, não é infrequente você ter insuficiência respiratória com pulmão aparentemente normal, num raio-x. Claro, se você fizer uma toma, você vai ver alguma coisa lá, vai ver um hidrofósforo, vai ver especialmente septo, tá? Então, acho que é bom a gente lembrar disso, né? Nem todo esse respiratório tipo 1 você vai ter um pulmão branco lá consolidado. E na tipo 2, aí geralmente o pulmão é preto, né? Ou é doença neuromuscular, ou é doença obstrutiva, certo? Asma barra DPOC, o paciente vai acabar retendo CO2, porque ele não consegue realmente ventilar, né? Tá? Tem áreas que ele acaba hipoventilando. Bom, deu para pegar isso aí? Então, o que eu queria resumir assim? Você tem um paciente de insuficiência respiratória, a gente tem 4 informações para levar em conta. História, claro. Exame clínico, claro. Principalmente para a gente avaliar o trabalho respiratório, não tem outra forma de eu ver se o paciente não estiver entubado ainda, né? Aí, se o paciente estiver entubado, o ventilador, hoje em dia, ele calcula lá para você o trabalho respiratório, você pode passar um balão esofágico para estimar, enfim, várias coisas que a gente não usa na prática, mas poderia. Mas trabalho respiratório é exame físico, é você examinar o paciente e ver se ele está com sinais de aumento de trabalho respiratório. Um exame de imagem, a gente vai precisar, e a gaso. Então, com essas 4 informações, eu vou fazer meu diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória, tá? Quando vocês se virem, com o tempo a gente vai ficando um raciocínio totalmente indutivo, né? Você já está acostumado a ver, fala assim, acho que você quer uma telectasia, você vai atrás da telectasia, se não confirmar isso, você busca hipóteses, né? Mas quando vocês pegaram um caso de insuficiência respiratória que não sabe o que é, que era o caso lá, aí vale a gente voltar e fazer uma coisa hipotético-dedutiva de trás para frente direitinho, né? Então, precisa dessas 4 informações: história, exame físico, buscando sinais de trabalho respiratório, claro, ausculto, etc. Exame de imagem e gaso. Exame de imagem há 30 anos atrás era raio-x, hoje em dia é ultrassom, né? Então, o ultrassom ele vai detectar mais alterações que o raio-x não detecta, mas lembrando que a gente entende que as duas coisas são complementares, e eventualmente até a tomografia aí, principalmente para os imunossuprimidos, tá?
Bom, e a gaso são as duas informações que a Ionara mostrou. Eu vou poder ver hipoxemia, vou poder ver hipercapnia e vou poder calcular o gradiente laboratorial de oxigênio. Tá? Mas tendo em mente isso, eu posso ter uma insuficiência respiratória hipoxêmica tipo 1, que evolui com hipoventilação, e eu posso ter uma insuficiência respiratória tipo 2, que é a causa primária hipoventilação, mas que evolui com hipoxemia não explicada pela hipoventilação, que é isso que o gradiente alveolar mostra pra gente, né? Ele me diz quanto daquela hipoxemia é explicada pela hipoventilação. Se ele tiver alargado, quer dizer que eu tenho hipoxemia além daquela explicada pela hipoventilação. Tá? Bom, então esse ponto de vista diagnóstico. Vamos para a sua pergunta. Vamos pela fração de Shunt primeiro? Como que você poderia fazer isso? Você quer saber quando calcula ou como? Pode ser, pode ser. Mas não funciona. Aqui tem que achar que funciona. Fração de Shunt é essa fórmula aqui, é S sobre QT. Tá? É quanto de Shunt eu tenho dividido pelo fluxo total. O que é o fluxo total? O que é esse? Isso aqui é pela circulação pulmonar. É o débito cardíaco. Né? É o volume de sangue por minuto que é fluxo, né? Ou seja, é o volume do shunt. E aqui é o volume total, que é o débito cardíaco. Tá? Para você calcular isso aqui, você precisa de um Swan-Ganz. Porque você precisa saber o conteúdo venoso misto de oxigênio. Tá? Acho que a Ana mostrou aí. Então, eu tenho o conteúdo capilar, eu preciso puxar lá da ponta do Swan-Ganz, bem devagarzinho, porque se eu puxar rápido, eu misturo com conteúdo venoso, para quando eu quero calcular isso. E aí, assim que a gente vai fazer o cálculo. Então, na prática, hoje em dia a gente não faz, né? Entendeu? Isso aqui é para estudo realmente fisiológico, né? Então, de quê? Do shunt? É a relação PF, no fim das contas, né? Porque se o paciente só tem efeito espaço-morto, não. Se ele só tem distúrbio VQ, que é o efeito shunt, que a Lara discriminou bem ali uma coisa da outra, mas que a gente fala assim, quando o paciente está hipoxêmico por distúrbio VQ, ele está hipoxêmico por um pouquinho de efeito shunt, que é corrigível com um pouco de oxigênio. Aí esse paciente você corrige com um cateter de O2. Agora, se ele está precisando cada vez mais em FiO2 para corrigir, ele está tendo um efeito shunt mais importante. Né? E aí, do ponto de vista prático, como que eu corrijo efeito shunt quando eu quero tratar o paciente? Como que eu posso fazer isso? Se administrar oxigênio não resolve, o que eu tenho que fazer? Precisa abrir o alvéolo. Então, eu preciso de pressão positiva. Certo? Então, seja ventilação não invasiva, seja ventilação invasiva. Certo? Tá? É o que a gente vai precisar. E aí a gente sempre vai falar que a ventilação não invasiva não funciona para insuficiência respiratória hipoxêmica. Ela funciona, só que ela não é muito eficiente. Ela erra em 50% das vezes, na média, né? No Covid aí eu não sei exatamente quanto ficou, tem que ver a média dos estudos. Mas 50% das vezes você consegue tratar uma insuficiência respiratória hipoxêmica com VNI apenas, e o paciente não precisar de ventilação mecânica, mas a taxa de falha é bem alta, né? A ponto de, antes do Covid, o pessoal sempre falar que não deveria usar VNI para respiratória hipoxêmica, tá? Certo? Então, as coisas vão se encaixando, né? Tá? Por outro lado, eu tenho espaço morto, que é o VD relação volume de espaço morto sobre o volume total. E o volume de espaço morto, eu tenho duas divisões. Eu tenho espaço morto anatômico, VD anatômico, tá? E eu tenho o VD fisiológico. Tá?
que é o espaço morto anatômico? A Nara falou, a gente tem os nossos 150 ml de volume, isso é para um adulto normal, de traqueia e bronquíolos não respiratórios ali, antes de chegar na área de troca gasosa. Então, eu tenho uns 150 ml, e quando eu coloco um paciente de ventilação mecânica, eu introduzo espaço morto nele. O tubo, o HME, que tem 30, 40 ml de espaço morto, e a traqueinha, eventualmente, né? Então, isso tudo é espaço morto anatômico. E eu tenho espaço morto fisiológico, que é o quê? A Leonara mostrou, são aquelas áreas que são ventiladas e não perfundidas. Mas o espaço morto fisiológico, ele não é 100%, assim, você pode ter um fluxozinho muito baixo, e aí você vai ter um efeito espaço morto, estilo efeito Shunt, né? Você não vai ter um espaço morto 100%, mas você vai ter um efeito de espaço morto, tá? E o problema, quando a gente coloca o paciente de ventilação mecânica, é que a gente pode piorar o espaço morto. Em que situação que eu pioro o espaço morto? Aí para os R1s pensarem, que situações que eu posso piorar o espaço morto? Isso, muito bom. Então, vocês ouviram o que o Francisco falou? Colabar a vasculatura? Qual que é o problema? Eu quero melhorar o efeito Shunt, abrindo a alvéolo. Só que se eu não abro a alvéolo, e o que eu faço é só esturricar ali os alvéolos já abertos, o que vai acontecer? Eu tenho uma relação anatômica, isso aqui é anatomia mesmo, entre os capilares interalveolares, tá? Eles estão aqui, ó. Estão passando ao redor do alvéolo, tá? Se eu dilatar os alvéolos, o que acontece? Eu até dilato esse capilar do meio aqui, mas eu comprimo todos esses que estão entre os alvéolos, que são os que estão mais próximos da troca gasosa. Então, o que acontece em última instância? Eu gero efeito espaço morto se eu gerar hiperdistensão alveolar, né? E a gente vai ver isso na prática, vendo se o platô subiu e tal, né, no ventilador, mas isso aí é outra aula de mecânica. Mas realmente com a ventilação eu posso piorar o efeito espaço morto, se eu hiperdistender. Por isso que, assim, isso, se a gente for agora juntar o que a gente tem de fisiologia com a clínica, né? Por isso que PIP recrutamento, o sinal de melhora de mortalidade nunca foi tão claro. E o recrutamento máximo, ele mata mais, isso a gente já sabe. E por outro lado, a prona o que faz? Você não bota pressão no pulmão, você redistribui o fluxo sanguíneo pulmonar e você deixa os alvéolos todos meio abertos iguais. Então, ela é a situação ideal. Você traz o pulmão inteiro para uma situação de VQ de 1. Essa que é a ideia da prona. E a prona, a gente tem os trabalhos aí que mostram bastante isso. Também tem uma heterogeneidade nos resultados. O Marcelo sempre fala, que não mas a prona das intervenções fisiológicas que a gente faz em insuficiência respiratória hipoxêmica parece ser a melhor intervenção para a melhora de hipoxemia por isso, porque eu consigo, faz todo o sentido fisiológico, eu não gero hiperdistensão, pelo contrário, eu espalho todo o volume que eu estou dando para o pulmão inteiro, e eu melhoro, além disso, eu melhoro o fluxo sanguíneo no pulmão, né? Eu acoplo melhor a ventilação e perfusão no pulmão inteiro. Tá? Bom, nós está falando VT, certo? Então, como que eu poderia medir isso, Gabriel? Você que pensou aí. Então, que tipo de capnografia? Isso. Isso é uma aula a mais aí. Você que deu aula de CO2? Já deu? Tá. Eu não vou entrar nos detalhes da capnografia volumétrica, porque eu acho que vai ser demais aí. Mas vamos tentar só entender aqui, né? Na capnografia volumétrica, eu vejo a pressão expirada de CO2 ao longo do tempo aqui. E aí ela é mais ou menos assim, a curva. Eu tenho uma fase inicial que está sendo expirado o volume de espaço morto da traqueia. Tá? Aí depois começa a ser expirado o ar que está vindo dos alvéolos, e aí a concentração de CO2 vai subindo progressivamente. E aí eu chego num platô, né? Seria aqui no final. Aí é fase 1, fase 2, fase 3. Certo, Gabriel? Isso.
tá? Seria com isso. Na capnografia volumétrica, o que acontece? Eu calculo o volume de ar que está sendo expirado e a concentração. Então, eu consigo saber realmente o conteúdo de CO2 expirado. Aí, com isso, eu consigo fazer o cálculo de volume de espaço morto para o volume total que está entrando no pulmão, tá? Na prática, o que a gente tem, quando eu falo de monitorização fisiológica, a gente tem o capnógrafo habitual, que eu não calculo o volume, eu só calculo a concentração de CO2 expirado, tá? E aí a gente vai medir na curva da capnografia, a gente vai ter uma curva que é assim, né? Uma curva normal, tá? E aí eu vejo o EtCO2. Eu não consigo calcular o volume de espaço morto, porque para calcular volume eu preciso saber volume, né? Então aí não tem como eu calcular sem ser com capnografia volumétrica, mas eu consigo estimar. Então vamos raciocinar aqui. Se você tem um espaço morto importante no pulmão, o que vai acontecer? Primeiro assim, se eu coletar uma gaso de vocês agora e medir o CO2 expirado, quanto que vai estar PCO2, PaCO2? 35, tá bom. 37, 38. Tá. Quanto que vai ser a PvCO2, pressão venosa de CO2? Se eu consultasse num central ou da circulação humana. Menos, é uma diferença de 3 mil de mercúrio. Se fosse 35, seria 38. E quanto que seria o CO2 expirado? Também de 2 a 4 até 5 seria um delta normal. Então, o meu CO2 expirado seria 32, algo nesse sentido, tá? Então, olha que interessante, a gente tem um gradiente, né? Essa caneta tá onde? Deixa eu pegar uma que funciona. Vamos testando todas até dar certo. Opa, olha só, agora sim. Eu tenho a minha PvCO2, 38. Eu tenho a minha... Na verdade, E aí aqui eu vou ter... Caramba. 35. E eu tenho o meu CO2 expirado. Eu consigo medir para o capnógrafo aqui, que é 32. Tá? Então, o nosso pulmão é muito eficiente para eliminar CO2. Então, a concentração não é a mesma, porque eu tenho que ter um gradiente de concentração, né? Tá? A concentração não é igual entre o que vem no sangue veloso e o que está no alvéolo, né? Em teoria, isso aqui representaria o que eu vejo no alvéolo, em condições ideais. Então, aqui, vejam que o gradiente é muito pequeno, né? E aqui é o CO2 expirado. Então, se eu tiver um espaço morto muito aumentado, o que vai acontecer na prática? E aí, o que eu vou observar aqui no EtCO2? Vai precisar ou vai ser uma consequência? O CO2 que eu vou esperar vai ser mais baixo do que esse gradiente normal de 3 a 5, que é uma questão de delta de pressão. Por quê? Vai ter áreas que estão ventiladas e não perfundidas. E o CO2 é zero lá, porque é o CO2 do ar ambiente. Então, vai misturar o CO2 dessa área ventilada e não perfundida, que não fez troca, com o CO2 que está vindo daqui do PvO2. Tá? Então, o meu EtCO2 vai ser 25, sei lá, nessa situação. Perfeito. E tem uma outra coisa que pode gerar esse gap. O que eu preciso lembrar? Às vezes eu vou ter uma diferença entre esse e esse, porque o débito cardíaco está baixo.
porque o fluxo na periferia para lavar o CO2 está baixo. Então, aí eu tenho uma mesma PaCO2, desculpa, mas a minha PVO2 aumenta. Tá? Isso. E aí, o que vai acontecer? O ETCO2, ele vai ter um gap também aqui, maior por causa disso, tá? Agora, eu queria fazer o mesmo raciocínio do débito cardíaco com o CO2 em relação ao oxigênio. Esse é muito importante. E aí, vocês já ouviram falar desse respiratório tipo 3, tipo 4? Já viram ou não? Não? A tipo 3 é uma bobagem, tá? Os anestesistas que inventaram a insuficiência respiratória perioperatória. E que basicamente é VILE. Eles deram um nome para não dizer que eles lesaram o pulmão, entendeu? Eles chamam de pneumonia. Você vai ver nos estudos lá, o cara ventilou, fez uma cirurgia letiva e 10% fez pneumonia depois da cirurgia. Foi ventilação lesiva no intraoperatório, né? Às vezes nem sempre ele tomou todas as medidas para não ser lesiva, mas lesou o pulmão, né? Um pulmão normal. Então isso é bem descrito. E principalmente de ventilação independente, quando vocês pegarem paciente pós-operatório de ventilação independente, às vezes o paciente opera, 24 horas depois ele infiltra o pulmão que ventilou independente. Isso não é pneumonia, isso é VILE, tá? Não tem muito... Aí você segura o tranco até ele melhorar. Bom. Por que eu estou falando disso? Isso. Então, agora vamos lá. Agora, digamos que você tem uma fração de shunt alta. Super alta, tá? Aí você entubou o doente, pipou ele. Ou não é tão alta, vai, 10, 20, 10, 15% da pneumonia. É uma pneumonia lobar. Naquela região o pulmão está inflamado, então o pulmão não consegue fazer vasoconstrição hipóxica, pelo contrário, ele está jogando mais sangue para aquele pulmão inflamado. E aí ele faz um efeito shunt enorme, ele faz um alto volume de shunt. E aí esse paciente, além disso, ele choca. Ele tem um restante do pulmão para compensar. Tem 3/4 do pulmão ou mais para compensar, mas junto com isso o paciente choca. E vocês têm certeza que vocês já viram isso na prática. Tá? O paciente ele tinha lá a pneumonia, tá tudo certo, ou tinha uma coisa menor, e aí de repente ele choca. E no choque, o que acontece? Ele tem desbalanço de oferta e consumo de oxigênio, e aí ele passa a ter uma saturação venosa central de oxigênio de 50%. Então, essa saturação que vai passar pelo shunt. E aí eu passo a ter hipoxemia por causa disso. Ou pelo menos não passo a ter por causa disso. Eu pioro a hipoxemia por causa disso. Tá? Porque para isso aqui acontecer, o paciente tem que ter algum grau de shunt, senão ele não vai ter esse efeito. Tá? Certo? E aí, assim, a gente fala assim, essa é a quinta causa de hipoxemia, na verdade, né? Falou efeito shunt, espaço morto, shunt verdadeiro, hipoventilação, e a quinta causa é o conteúdo venoso misto de oxigênio muito baixo, tá? Redução do conteúdo venoso de oxigênio. E o conteúdo é o que a Ana mostrou, que seria a hemoglobina vezes saturação, etc. Tá? Aí, se eu tenho uma redução do conteúdo venoso misto, porque o paciente chocou, e eu tenho algum grau de shunt, ele vai ficar hipoxêmico, ou mais hipoxêmico que ele estava por causa disso. E não quer dizer que o pulmão piorou, quer dizer que ele chocou. Então, isso é muito importante eu diferenciar na prática. Tá? Eu acho que a Roberta me contou, teve um caso lá do trauma agora, uma paciente fez uma baita pneumonia e tal. Aí, na hora do choque, FiO2 de 100. Passou 12, 24 horas, FiO2 foi para 40. Porque o paciente melhorou, passou, a saturação subiu, entendeu? Deu antibiótico e tal, deu uma segurança. Então, isso é super frequente a gente observar na clínica. Às vezes não é que o pulmão melhorou, é que você fez o tratamento do choque, com isso ele melhorou troca gasosa na periferia, adequou a oferta e consumo de oxigênio, e a saturação que está voltando, a circulação central passou a ser maior, e aí ele melhora nesse contexto, tá? Isso aqui é relacionado ao conceito de insuficiência respiratória tipo 4, tá? Que aí seria a insuficiência respiratória associada ao choque, seria isso. Mas, na verdade, o tipo 4 que o pessoal fala é quando assim, o paciente está tão chocado, tão acidótico, que ele tem um aumento de trabalho respiratório tão grande, que você entuba ele por isso, tá? Para reduzir o trabalho respiratório associado ao choque. Quando eu era residente, a gente entubava, às vezes assim, chocou, tem que entubar, porque podia entrar nesse ciclo. Hoje em dia, vocês não fazem isso, né? A gente entuba só realmente em situações mais extremas, né? Aí a gente leva em conta também a evolução
a evolução inicial do paciente, né? Tá tudo piorando, acaba entubando logo para não deixar para entubar numa situação pior, né? Tá bom? Bom, fórmulas, a gente não é para decorar isso aqui, mas acho que, se vocês quiserem ver com calma, tem uma revisão bem legal do Blue Journal, 2017, que é 50 anos de ARDS, e eles têm uma revisão só sobre troca gasosa, depois eu mando para vocês aí. Ela é bem fisiológica, assim, eu acho que ela traz esses conceitos, é focado em ARDS, né, então não fala tanto do lado da respiratória tipo 2, mas fala da troca gasosa e tal, fala desses conceitos todos. Tá? Dúvidas? Tem lá? Ah, tá bom. Posso fazer uma pergunta? Pode, Fred. Professor, nesse sentido até da insuficiência respiratória tipo 4 que você estava comentando, qual que é o sentido assim da gente buscar, se tem algum sentido realmente da gente ficar tentando buscar alvos de saturação, assim, valores mais próximos? Tudo bem que a gente já não faz muito isso, né? Mas tem até algumas situações, alguns casos que a gente fica indo um pouco inseguro de deixar, às vezes, alvos de saturação um pouco mais baixo. Quanto que isso faz sentido? Quanto que isso é talvez um mecanismo adaptativo do paciente? E o quanto que isso realmente influencia, se assim, tem alguma ferramenta para a gente tentar calcular o tanto que tá realmente sendo acoplado lá na periferia, extração de oxigênio, alguma coisa nesse sentido, e se vale atrás ficar correndo disso de alguma forma. Olha, Fred, é que a verdade, assim, os trabalhos que a gente tem aí de meta de saturação, eu vou dizer a minha opinião, eu acho que a gente, em alguns pontos, a gente exagera, sabe? Você tem um doente ali que tá chocado, tá saturando 88, eu não vejo por que deixar saturando 88, bota um cateter 2, deixa saturando 94, eu não vejo por quê, sabe? E os dados da literatura em pacientes com choque, eles apontam mais para o lado de você não tolerar muito. É claro que quando você, para você atingir o alvo de saturação, você tem que fazer intervenções muito agressivas, aí talvez seja o caso de você tolerar a hipoxemia, entendeu? Eu acho que o que a gente tem que entender é que cada paciente é um paciente. Tem paciente que tolera aquilo ali, esse caso, acho que é o caso que a Ana viu, né? Ficou bastante tempo com ele também. Não vou falar nada, mas, putz, o paciente ficava saturando 80, ótimo, e ele foi entubado, aí ele saturou inicialmente seus 88, 90, né? Aí ele piorou, e ele ficava saturando 80, e ninguém quis sedar e curarizar o paciente, entendeu que aquilo seria pior, e pronar, e sei lá, e fazer outras coisas, entendeu que aquilo seria pior do que manter ele acordado, porque ele estava muito bem desperto e tal, ele se adaptou bem àquela situação, não tinha repercussão clínica, era um paciente hipoxêmico sem hipóxia, que é o conceito que a Nara trouxe também. Então, eu acho que dá para a gente adaptar o paciente, mas na média, eu não vejo porque a gente sempre mirar na hipoxemia permissiva. A hipoxemia permissiva é para situações especiais, né? Para situações que você julgue necessário e trade-off. Essa aqui, essa velhinha do NUM, que eu achei bem legal. Eu foquei no contexto do Montanha, mas a tabela do NUM é bem mais do que isso, né? Deu para perceber que ela é mais do que isso. Vou achar ela aqui. Aqui, essa tabelinha, ele fala, por exemplo, às vezes quando a gente está no trauma, a gente ouve os neurologistas falarem, deixa uma... Eu não sei mais apresentar. Ui! Não. Gente, só chegar lá. Já passou. Deixa o Pedro aí enquanto eu acho. Aqui, ó. Ele cita, por exemplo, quando eu tenho isquemia cerebral. Por exemplo, uma isquemia cerebral não compensada. Teoricamente, a menor PO2 que eu deveria oferecer é 112, para poder compensar as áreas isquêmicas e poder manter uma POVO2. Então, assim, manter uma saturação em torno de 93, 94, não deixar ele ficar hipoxêmico. Então, eu teria que, até, entre aspas, hiperoxigenar esse paciente se eu tenho uma isquemia cerebral não compensada. Se eu tenho uma anemia, para tentar evitar um corpo monale, então, porque assim, o que eu quis mostrar
É quando eu tô subindo a montanha, eu não consigo melhorar o meu PO2. O cara lá, pronar, eu já pronei, eu já bloqueei, meu PO2 não aumenta. Se eu tiver a sorte do meu débito cardíaco e da minha hemoglobina me ajudar, ótimo, eu vou conseguir tolerar coisas. Nem sempre eu vou ter essa sorte. Às vezes o cara tá chocado. Além de Covid, tá chocado, né? Então, isso aqui muda muito. Então, para eu conseguir ter aquela perfusão cerebral, eu preciso que os outros sistemas me ajudem. Então, por exemplo, se eu tenho anemia, tem anemia aqui em algum lugar, eu precisaria subir meu débito cardíaco, eu vou chegar próximo ao cardio pulmonar, e eu precisaria ter uma PO2 mais alta também. Então, é meio que brincar com aquelas engrenagens. Então, eu acho que às vezes a gente viu muito Covid de um lado, e foi isso que eu quis mostrar, mas quando as outras engrenagens são um problema, talvez a gente consiga ajudar o sistema ajudando na PO2. Assim, a ideia de que o O2 faz mal veio muito de trabalhos, primeiros estudos associacionais, mostrando a associação entre hiperóxia e pior desfecho. Isso é muito evidente em pós-parada, mas frequentemente o que acontece nesse caso é que assim, o paciente está pós-parada, ele está mal perfundido, a galera mete PO2 100%, ele vem a PO2 de 300. PO2 de 300 provavelmente faz mal. Agora, PO2 de 100, 80, 90, isso não faz mal, isso é normal, né? Então, aí eu acho que depende muito do caso que a gente vai precisar levar para essa hipoxemia mais permissiva ou não. Tá? Isso é pelo menos a minha opinião. Acho que a gente não precisa sempre estar estressando o sistema. É claro que tem aí assim, eu acho que esse caso em questão do paciente ficar acordado, ele não tinha nenhuma evidência de hipóxia, né? Então ele tinha lactato normal. Vamos pensar assim, o que a gente pode ter de evidência? Lactato normal, não tinha acidose metabólica, a função renal é normal, nível de consciência normal, perfusão periférica normal. Então, ele não tem hipóxia. E essa diferenciação é muito importante. É que nem acidose e acidemia, né? Acidemia, hipoxemia, se refere ao valor no sangue. Não quer dizer o que está acontecendo no tecido, né? Tá? Então, aqui, hipoxemia é o que está acontecendo efetivamente no tecido. E a hipoxemia pode ser por qualquer um dos motivos, não só porque o paciente está hipoxêmico, né? E lembrar que o paciente pode se compensar. Bom. Algo mais aí? Os estudos que buscaram avaliar a saturação-alvo na UTI têm resultados conflitantes com relação a desfecho cognitivo e funcionalidade em médio prazo, né? Acho que o Oxygen, o LOCO2, enfim. Os mais recentes têm mostrado que não tem alteração em desfecho cognitivo e retorno ao trabalho anterior, com alvo de hipoxemia mais permissiva ou mais perto da saturação aí de 90%. Então, só para colocar que às vezes a fisiologia não necessariamente repercute em desfecho clínico, né? E esse paciente que você mostrou, ele em 2 oportunidades pediu pra gente trocar o tubo, né? Então ele escrevia, e aí a última vez eu tava sozinha na UTI e ele falou, chama o Marcelo, precisa trocar o tubo. E aí nesse momento ele tava com falta de ar, e quando a gente trocou o tubo tava entupido, assim, não dava pra ver na curva do ventilador, não tinha outras evidências de obstrução, mas acho que a hipoxemia não gerava desconforto, mas o trabalho aumentado em função da resistência da viária artificial gerou desconforto, então até a gente deixa ele acordado apesar da hipoxemia, ele se protege de outros eventos, né? Então, outra coisa dos estudos de hipoxemia mais permissiva, eles almejam geralmente PO2 em torno de 70, né? Então, o abaixo de 60 ainda ninguém testou isso oficialmente, né? Ou pelo menos as pessoas não querem chegar nisso, se não precisar. Entendeu? Porque, o cara fez de 30, só tá 94, tá ótimo, né? Vai baixar mais pra quê? É meio que assim, né? A minha dúvida, professor, que eu fico um pouco angustiado, é assim, se de alguma forma a gente, porque tem vários mecanismos adaptativos que, pelo menos eu acho que eu entendo muito pouco e eu não sei o quanto que a gente realmente entende. Se de alguma forma, tentando correr muito atrás, otimizando esses parâmetros, a gente está desviando essa curva, sei lá, de metabolismo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e meio que quebrando o que seria uma resposta adaptativa à injúria do organismo, sabe? Mas então acho que também não sei se tem muito trabalho assim com alvos mais ousados, né? Metas mais ousadas. Eu acho que assim, o que a gente tem que entender é que é factível. O paciente pode ficar hipoxêmico sem ter hipóxia. E se você julgar que é o melhor paciente naquele momento, não tem problema. Eu acho que isso dá para a gente entender dessa forma, né? A fisiologia do ser humano era muito complexa para a gente entender ela toda, né? Sim, e eles vão ver subgrupos, né? Então, o IC-ROX, que ele, assim, na subanálise de choque séptico, o grupo permissivo foi pior, porque o paciente tem, em teoria, era o paciente que se beneficiaria mais de você ofertar um pouquinho mais de oxigênio, entendeu?
Mas eram 200, 300 pacientes, sei lá, era um N pequeno, né? Eles estão fazendo o Mega Rocks para ver isso. E o que aparentemente o pós-parada é o contrário. Pós-parada, como é o modelo mais forte que a gente tem de isquemia e reperfusão, dar oxigênio demais faz mal, né? Entendeu? E aí você ser mais preciso na titulação seja mais importante. Eu acho que depende do caso, né? Aqui eu acho que é muito caso a caso mesmo. Eu, pessoalmente, sim, inicialmente eu tenderia a ser um pouco mais agressivo, mas assim, deu 2, 3 dias a coisa não tá indo, eu tenderia a tentar ser mais permissivo, né? Mas pode ser que nessa você se dê mal, né? Que aí o paciente já vai fazer delírio, aí você não consegue, aí você volta atrás, aí entra no ciclo ali ruim. Então, aí depende. O Marcelo aqui, a estratégia dele sempre que possível, não sedar, não coralizar, sempre assim, né? Independente de qualquer valor de exame, né? Mas isso não é a prática da literatura mundial, não é a média da literatura. Acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Bom. Tá bom. E aí, assim, eu acho que o que era para ficar? Então, o conceito, acho que ficou claro que o conceito é esse, mas é um conceito arbitrário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, abordagem diagnóstica inicial. Preciso dar gaso, história, exame físico, um exame de imagem. Claro que outros exames também, mas para entender se respiratório é isso que você precisa. E para tratamento inicial, ou eu dou oxigênio, se for só um distúrbio vequicular, um pouquinho de efeito shunt vai resolver. Ou eu dou pressão positiva, se eu entender que tem muito shunt, aí eu preciso abrir áreas não ventiladas, e se tiver um aumento importante de trabalho respiratório, a ventilação mecânica é a situação em que ela vai ser mais indicada. Não só porque o paciente está muito hipoxêmico. Então, acho que o COVID foi um exemplo muito claro disso. Você tem um paciente no alto fluxo lá, saturando bem, muito hipoxêmico, que se você fosse calcular uma PF ia dar abaixo de 100, mas que ele está super confortável, ele não tem aumento de trabalho respiratório. Então você não vai ter ganho nenhum com a ventilação mecânica, só vai ter risco, né? Agora, a partir do momento que o paciente está ficando desconfortável, ele desatura, qualquer coisa que se mexe, ele não tolera mais nada, aí seria a situação de a gente indicar a ventilação mecânica, por exemplo, né? Tá? Acho que quem está chegando agora, acho que não pegou tanto Covid, talvez alguns os que já fizeram clínica, talvez, né? Mas na prática, eu acho que é isso, são as 3 estratégias. E no extremo lá, o suporte extracorpóreo, quando nem a ventilação mecânica resolve, né? São as 4 intervenções de suporte que a gente pode fazer. E sempre lembrar que eu tenho que fazer o diagnóstico etiológico, não adianta eu entubar o paciente com TEP, eu posso até piorar a situação, aumentar a sobrecarga de VD, etc., quando eu ponho ventilação mecânica, e não resolve o problema se eu não trombolizar ou fazer a intervenção mecânica, né? Tá? Ou a pneumonia não dá antibiótica, etc., né? Tá bom? Beleza? Eu vou mandar o artigo lá, esse é legal, depois se vocês quiserem, tenta dar uma lida lá, ver se ficou, vocês vão ver lá que é SQT, VD, VT, vocês vão ver isso aí que a gente comentou, e acho que é isso. Muito legal, né? E esse conceito do oxímetro também tem para a vida, tá? Tem uma outra coisa importante do oxímetro, né? O oxímetro tem um delay enorme, vocês sabem disso, né? Então, o nosso oxímetro da Philips, ele tem um delay de 1 segundo entre ele fazer as medidas e a saturação efetivamente cair. 1 segundo não, 1 minuto. Entre ele fazer as medidas e a saturação efetivamente cair. Por isso que a monitorização fisiológica recomendada, quando eu quero ter uma confirmação rápida, é o quê? É a capnografia, não a saturação, certo? É o que eu vou querer de monitorização fisiológica. A capnografia é imediata. O paciente respirou, vai subir lá, o resultado dela é tempo real. O oxímetro não, ele tem um delay entre ele fazer a leitura e dá para você o resultado. Tá bom? Acho que esse é outro conceito importante aí. O da cor, a gente aqui no Brasil, a gente podia fazer um estudo disso, né? Porque os americanos estão atrás disso, eles estão lá querendo resolver todos os vieses que eles criaram no mundo. Eles criam um problema, eles acham soluções caras para os problemas que eles criaram, que não vão resolver o problema, né? A média longo prazo. Eles acham que dinheiro resolve tudo, né? Mas isso é uma coisa que a gente poderia ver aqui no Brasil, viu? Que a gente tem uma população bem miscigenada, tal, então a gente tem todo tipo de etnia, é uma coisa que a gente poderia ver aqui, comparar gás arterial com saturação de pacientes no Brasil. Se alguém quiser ir atrás dessa ideia aí, fica à vontade. Tá bom? Valeu, pessoal. Bom almoço.